Jesus está vivo. Como é bom nós podermos ouvir isso. Mas como foi a ressurreição de Cristo Jesus? Cristo Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos? É claro que sim. Nós temos os evangelhos para provar isso. Nós temos os apóstolos em que provaram isso. Mas como foi tudo isso? Como isso tudo aconteceu? Bem, antes mesmo de Jesus ressuscitar dentre os mortos, Jesus teve que morrer. E morreu e foi sepultado na sexta-feira. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada do túmulo e também fora lacrada. O que aconteceu mais foi de que soldados foram colocados à frente do túmulo para guardar aquele túmulo, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 27, versículo 66. E no terceiro dia, ao domingo, logo de madrugada, houve um grande terremoto e um anjo retirou esta pedra do túmulo. Os guardas caíram cheios de medo. E assim o Senhor ressurgiu dentre os mortos. Jesus estava vivo e está vivo. O que fora testemunhado quando as mulheres foram levar especiarias para colocar ali no túmulo de Jesus. E de repente viram também um anjo sentado ali, dizendo a elas: o que estão procurando? O que vocês procuram? Aquele em que vocês procuram já está vivo, conforme se encontra em Marcos capítulo 16, versículos 6 a 7. Jesus também apareceu aos discípulos, apareceu a tantas pessoas. Mas como isso pode ter acontecido? Graças a Deus que isso aconteceu, nos dando a oportunidade de também podermos ser ressurretos dentre os mortos um dia, e assim fazer parte do reino dos céus. Jesus também apareceu a outras mulheres, como também a Maria, em que esteve lá e esteve chorando, pedindo a Deus: onde deixaram o meu mestre? Olhando para Jesus, pensou que era um jardineiro, perguntou a ele: onde deixastes o meu mestre? E Jesus, olhando para ela, a chamou pelo nome, dizendo: Maria. E ela o reconheceu. Quando ela reconheceu, correu até os discípulos, anunciando de que Jesus está vivo. Jesus também apareceu várias vezes aos apóstolos e mostrou que estava vivo, deixando tocar em seu corpo, comendo com eles. Conforme está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 38 a 40. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma visão espiritual, mas ele ressurgiu fisicamente. Não foi somente uma aparição, mas foi tocado. Tomé teve dúvidas em relação à ressurreição de Cristo Jesus. Disse aos discípulos de Cristo Jesus, a todos que se encontravam naquele lugar, dizendo: eu só creio se eu ver. E Jesus apareceu a eles e disse a Tomé: Tomé, venha, toque em minhas mãos, toque em meu lado, veja se sou eu mesmo. E Tomé creu. Bendito é aquele em que não vê e crê, é o que a palavra do Senhor diz. Mas por que a ressurreição de Cristo Jesus é tão importante? A Bíblia diz que a ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã. Se Jesus não ressuscitou, nossa fé é inútil, nossa fé é em vão. Pois como nós podemos crer em algo morto? Não, de maneira alguma. Jesus está vivo, e por isso que devemos crer de que Jesus vive para sempre, vive em você, vive em mim, vive em sua igreja, vive em nós. Conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 17 a 19. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele mostrou que o castigo do pecado estava completamente pago. Ele teve que morrer, mas também ressuscitou dentre os mortos, para mostrar à humanidade, para mostrar às potestades infernais, de que o pecado fora pago por completo, de que a oportunidade da ressurreição também fora dada a cada um de nós.
ele venceu a morte, conforme está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 24. Ele não continuou morto, mas ressurgiu dentre os mortos. Mas qual é a consequência de negar a ressurreição? Quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 19, nós temos essa resposta. Quando nós aceitamos de que não houve ressurreição, não houve também a ressurreição de Cristo Jesus. Mas quando aceitamos de que sim, existe a ressurreição, também aceitamos de que Cristo Jesus ressurgiu dentre os mortos. Veja o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 19. Ora, se está sendo pregado que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há a ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé. Mas que isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus? Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo Jesus. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo Jesus ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que você tem. E ainda que estão em seus pecados, neste caso também os que dormiram em Cristo Jesus estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo Jesus, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Quando você não crê na ressurreição de Cristo Jesus, você também não crê de que nós um dia ressuscitaremos dentre os mortos, para sermos assim justificados ou condenados pelo mesmo Cristo Jesus em que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Saiba, meu irmão e minha irmã, de que a ressurreição de Cristo Jesus, ela veio para nos dar a oportunidade de um dia sermos ressurretos e também alcançarmos a glória eterna juntamente com Cristo Jesus. Pois ele se elevou aos céus, ele foi elevado aos céus e está à direita do Pai, não mais como Senhor e Salvador, mas sim como justo juiz, para nos dar aquilo em que nós merecemos, ou a morte ou a vida eterna. Porque ele pagou o preço por nossos pecados, nos ressuscitando, assim também como ele ressuscitou dentre os mortos. Confie nisso, esteja alegre, sempre pronto a crer na ressurreição de Cristo Jesus, e que esse dia possa ser um dia de celebração e de gratidão por Cristo Jesus ter sido ressurreto dentre os mortos e estar vivo, vivo em você, vivo em mim, vivo para todo sempre, em nome de Jesus, amém.